Fala pessoal, bom dia! Números capítulo 34. Hoje é mais um capítulo de geografia aqui, viu? Você vai ver que tem duas epígrafes: os confins da terra, versículo 1 ao 15, e depois os homens que devem dividir a terra, do 16 ao 29. E nesses dois pontos é Deus quem está orientando e falando para Moisés guiar-lhe o povo para essa situação. Então, nesses primeiros 15 versículos, quando você vai ler, Deus ele vai estipulando toda essa dimensão da terra de Canaã. Então, Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, os detalhes aí de cada parte ali da terra de Canaã. Para nós é complicado entender isso aqui, principalmente quem não tem essa facilidade na questão geográfica. Então eu estou pondo um mapa aqui para você em 5 segundos para você visualizar um pouquinho. Dá uma olhada, ó. Então, com esse mapa, a gente consegue ter pelo menos uma ideia de como que foi essa divisão. E tem um detalhe muito importante: as tribos que tinham maior número de pessoas, Deus já tinha estipulado ali no capítulo 33, que, olha só, no versículo 54, aos muitos a herança multiplicareis, ou seja, a terra vai ser maior. E aquelas tribos, ou seja, aos poucos, a herança diminuireis. Então, esse era apenas um ponto que Deus colocou para eles ali. Olha, tribos grandes, terra maior. Tribos menores, terra menor, porque senão seria uma injustiça mesmo. O pessoal teria que ficar tudo apertadinho ali, com gado, com ovelha, com bezerro, com tudo que você imaginar lá. Então, realmente, Deus ele estipulou esse detalhe. Mas uma outra situação que está acontecendo aqui é a divisão da terra, que vai ser por sortes. E aí você talvez se pergunte assim, poxa, mas vida, sorte? É sorte, azar, é loteria, sorteio, como assim? Então toma cuidado para você não confundir isso. Nesse momento aqui, e até mesmo em outras situações que Deus utiliza essa questão de lançar sortes, sempre é voltado para a presença de Deus, ou seja, para a vontade dele. Então não pensa que é uma questão de sorte ou azar, porque realmente é Deus quem está controlando essa divisão. E aí ele pede para homens, para as pessoas ali. Então, no caso, ele fala sobre Eleazar, o sacerdote, que seria o filho ali de Arão, e Josué, que vão tomar ali a medida inicial. E aí depois cada príncipe de cada tribo vai ali participar, entre aspas, desse sorteio. Mas a gente tem que entender que esse sorteio seria a vontade de Deus. Então não é algo ao acaso, ó, caiu e acabou. Não. Por quê? Porque as pessoas, elas têm aquela tendência de fazer assim, mas se for os homens que vão escolher, vai ser injusto. E realmente, pessoas, eu e você, nós somos falhos e às vezes a gente quer a nossa preferência e tudo mais, mas a equidade do Senhor, a justiça dele é muito maior. Então Deus, ele utilizou esse método aqui para mostrar que o que aconteceria ali seria da vontade dele. Esse sorteio, esse lançar sortes nas terras da herança aqui, seria por conta dele. Aí um questionamento é assim, né? Mas por que Deus já não foi definindo tudo certinho? Então, ó, você fica aqui, você fica para cá, você fica aqui, para mostrar que o homem tem participação. A gente não tem que ficar de braço cruzado esperando que Deus resolva tudo. Não, realmente ali naquele momento foi a forma como Deus estipulou. E tantas outras vezes Deus ele vai colocando ali no coração dos homens essa situação. Ó, você precisa se movimentar para acontecer isso, mas entenda que a minha vontade é que vai colaborar, é ela que vai se manter aqui, tá bom? Então, às vezes é meio complicado de entender essa questão de sorte e tudo mais naquela época, mas é totalmente diferente, tá? Do que nós temos hoje aqui, de loteria, sorteio, azar, não é nada disso não, tá? Essa aqui é uma outra questão aqui, tá bom? Então, se você tem interesse em estudar mais essa parte aí de sortes, né, de lançar sortes, dá uma pesquisadinha aí que você vai entender um pouquinho melhor. Mas o que esse capítulo ele traz mais pra gente? Essa questão da ordem. Tá? Então, essa questão da ordem, de colocar, entre aspas, a casa em ordem. Então, a terra de Canaã era a terra prometida para o povo de Deus. Então, é um ensinamento para nós colocarmos as coisas em ordem. Então, a gente tem que ser o mais justo possível, pelo menos assim, da forma como a gente está organizando a nossa família, a nossa casa, os nossos negócios, mas sempre voltados para o Senhor. Senhor, eu estou fazendo certo? Eu estou organizando certo? Eu preciso realmente, se você tem esse papel de liderança aí no seu trabalho, na sua casa, não sei qual que é o seu convívio aí, mas você tem que tentar entender que você tem que ser o mais justo possível, baseado no que Deus nos ensina. Então, a ordem, ela é fundamental. E quando a gente lê esse capítulo aqui, que fala sobre essa divisão de terras, é claro que todo mundo ali queria ficar pertinho do rio, por conta das pastagens, o gado ia ficar mais à vontade e tudo mais, mas não era assim. Então a gente tem que entender aí que cada tribo tinha uma necessidade por conta do seu tamanho, mas também foi lançado sortes por conta disso, que ali seria a vontade do Senhor sendo aplicado, e aí a tribo que cairia naquela terra
com certeza ela entenderia que foi Deus que guiou eles até ali. Então, existem situações na vida que é isso mesmo, que Deus ele mostra pra gente, olha, é aqui que você vai ficar, é aqui que você tem que fazer, agora tem que se organizar. Então, eu estou colocando a casa em ordem, né, mediante ao que você está me apresentando, mas agora você tem que fazer valer a pena. Então, realmente, eu não sei qual é o seu trabalho, não sei onde você está, não sei se a sua cidade é grande ou pequena, mas de uma forma geral, você tem que colocar as coisas em ordem aí. E quando eu digo isso, colocar em ordem, é, em primeiro lugar, na palavra de Deus no seu coração. Porque às vezes a gente, na correria, nossa rotina, nosso dia a dia, a gente realmente quer colocar tudo em ordem, quer colocar as coisas assim e tal, que quer focar tudo nisso. Mas você precisa entender que para você realmente, verdadeiramente colocar a sua vida em ordem, primeiro você tem que entender, poxa, qual que é a vontade de Deus para minha vida? Eu quero organizar a minha vida baseado no que o Senhor me ensina, no que o Senhor me mostra. Então, a gente resolver as coisas no braço, no nosso desejo, nossa vontade, nossos sonhos, não tem como. Isso é uma coisa literalmente assim, é ficar correndo atrás do vento, né? Andando em círculo. Não tem sentido. Porque é Deus quem nos guia também para colocar as coisas em ordem. Mas Ele quer um detalhe, Ele quer o desejo do nosso coração para colocar isso em ordem. Então, Ele espera que você o busque para isso. Senhor, eu não consigo, eu não faço a menor ideia como que eu posso fazer. Mas o Senhor sabe, o Senhor pode me mostrar o caminho. E quando Jesus disse em João capítulo 14, que ele é o caminho, a verdade e a vida, esse caminho, quando ele fala que é para o Pai, é realmente isso também. A gente pode complementar essa informação de que esse caminho até o Senhor nos mostra o que devemos fazer aqui. Aqui a nossa vida é passageira, você sabe disso. A gente tem aqui um período, né, nós não sabemos quanto, mas que todo esse caminho de vida que nós temos, baseado no que a palavra nos ensina, do que o Senhor Jesus nos mostra, é o que é a vontade de Deus sendo aplicado. Mas você precisa querer, você precisa falar assim, não, Senhor, quero andar no seu caminho e quero que o Senhor mostre os seus planos para mim. Eu quero colocar minha casa em ordem, quero colocar meu trabalho em ordem, minha família em ordem. Então me mostre, por favor. É isso que você deve fazer aí com o Senhor. Mas Ele espera que no seu coração você tenha esse desejo de realmente organizar a sua vida baseado e voltado para a palavra de Deus, tá bom? O que mais que esse capítulo aqui tem nos apresentar? No último versículo, versículo 29, diz assim, ó, estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã, mostrando aí a liderança de cada homem. Então, esses homens, representantes de cada tribo, mostram realmente uma liderança. Quando eu comentei com você sobre qual que é o seu trabalho, qual é a função que você está, se você tem esse caráter de líder, realmente a gente não sabe se na sua família, por exemplo, né, você aí realmente está tomando mais à frente das situações, mas você tem que entender que para você exercer uma autoridade, um cargo de liderança na sua família, no seu trabalho, você tem que se voltar sempre para Deus, porque se você tomar as medidas baseadas no que você sabe, do que você conhece, somente pode dar um erro tremendo aí, tá bom? Então, por isso que eu sempre comento aqui com você nos vídeos que eu crio. Tá com dúvida? Tá com ansiedade? Não sabe onde que vai? O que eu vou fazer? Qual que é o meu propósito? O que é isso? Dobre os seus joelhos no seu quarto e ora ao Senhor, porque Ele vai mostrar para você, através de situações do seu dia a dia, como você deve organizar isso, como você deve fazer isso. Você já tem um papel de liderança, mas às vezes você fica perdido mediante a tanta coisa que acontece aí no seu dia a dia. Mas eu sempre recomendo para você a oração. E aí muita gente acha assim, mas orar é o básico, né? Não, não é o básico, é o mais importante. Porque orando, nós estamos conversando com o nosso Deus. Ele ouve as nossas orações, ele já sabe, na verdade, o que está na nossa mente, no nosso coração, mas ele quer que a gente fale. Então lá no livro de Êxodo, no livro de Levítico mesmo, quando Moisés intercedia pelo povo, até mesmo no livro de Números aqui, Moisés intercedia, falava com o Senhor, e aí o Senhor agia. Então ele não quer, mesmo que ele sabendo o que já tem na sua cabeça e no seu coração, ele quer que você fale. Então a oração é uma arma muito poderosa para realmente te mostrar o caminho, para te guiar nesse propósito que você está buscando, nessa missão que você quer. E isso é interessante. Às vezes a gente superestima a oração, fala assim, essa é orar, a gente vai orar. Mas não é assim, poxa, a oração é uma arma muito poderosa, porque realmente é a conversa com Deus e Ele vai nos mostrar o caminho. E Ele vai criar métodos, situações e colocar pessoas na nossa vida para mostrar, olha, faça isso, é desse jeito, olha, essa palavra aqui é para te encorajar, e assim por diante Ele vai te guiando, tá bom?
Então, Números 34, ele trabalha muito essas questões aí. Se você ficou com alguma dúvida, volta aqui um pouquinho no mapa lá de novo. Tá bom? Nos vemos no 35. Um grande abraço, Deus abençoe.